Voltamos aqui ao curso do Manual da Igreja. Nós estamos agora no capítulo 2, que fala sobre a Igreja do Deus Vivo. Estou aqui com o pastor Ranieri Salles, o tradutor do nosso manual para a língua portuguesa. Pastor Ranieri, ser membro da igreja é um privilégio ou uma obrigação? Para alguns pode ser privilégio, para outros pode ser uma obrigação. Qual que seria a resposta para nós darmos aqui nesse momento? A resposta aqui está no próprio manual da igreja, né? No início do capítulo já diz assim: pertencer à igreja de Deus é um privilégio único que traz satisfação ao ser humano. Deus tem o seu povo. Isso acontece desde o Antigo Testamento, quando Deus elegeu uma família inicialmente, depois uma nação, como sendo o seu povo peculiar, né? E Deus fez uma aliança, né? Um compromisso com esse povo, que é o povo de Deus. Esse compromisso envolve muitas promessas, muitas bênçãos específicas para esse povo, e envolve também responsabilidades por parte daqueles que são membros do povo de Deus. Só- Isso não significa que o povo de Deus tenha a exclusividade da salvação, não. O objetivo de Deus ter escolhido um povo específico para ser o seu povo é usar esse povo para levar a sua mensagem de salvação a outras pessoas, a outras nações, no caso do Antigo Testamento, e o mesmo acontece com a igreja, né? A igreja é o povo de Deus, ela tem uma missão, e Deus tem um compromisso, né, de bênção, de promessas para com o seu povo. Você me deixou um gancho aí, porque mesmo sendo membro da igreja e sendo um privilégio ser membro dessa igreja, essa igreja, ela não me garante salvação, ela não me garante perdão, ela não me garante vida eterna. Ser membro de uma igreja não me dá essa garantia. Mas seria certo afirmar de que, ao ser membro de uma igreja, ou pelo menos assim, sendo membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu estou, dentre outras coisas, demonstrando para a comunidade, para a sociedade, né, publicamente a minha fé, a minha crença, a minha A esperança. gente Seria isso? a gente tem que entender qual é a função da igreja, né? Existe uma teologia, a teologia tradicional, digamos assim, a teologia medieval, que determina o seguinte, que para você alcançar a salvação, você tem que ser membro da igreja, ou seja, né, essa teologia determina que a igreja é a intermediária da salvação, né? O sacerdote da igreja é aquele que faz a infusão de graça nas pessoas para que elas possam ter a salvação. Essa é uma teologia equivocada, né? A reforma protestante corrigiu essa compreensão. A igreja não tem a função de ser a intermediária da salvação, né? Ninguém se salva por ser membro de uma Você igreja. já ouviu alguém falar assim, Sim, usa aquele texto da Bíblia, o que é ligado no céu, não, como que é? O que é ligado na igreja é ligado no céu, o que é é, desligado na igreja é desligado no céu. Isso não tem a ver diretamente com o, a sen- questão o salvífica. sentido não é esse, né? Então a igreja não tem essa função de salvação. Salvação alcançada unicamente pela fé em Jesus Cristo, né? Justificação pela fé. Agora, isso não diminui a importância da igreja. O fato de a igreja não ter a função de salvação, eu ouço muitas pessoas dizerem assim: eu não preciso da igreja, né? Porque a minha salvação depende do meu relacionamento com Cristo. Em certo sentido, isso está correto, a sua salvação depende do seu relacionamento com Cristo. Mas você achar que não precisa da igreja, eu fico pensando assim: veja a história da igreja cristã, né? A maneira extraordinária, milagrosa, a atuação enorme, imensa de Deus para preservar a sua igreja, que foi submetida à perseguição, a todo tipo de sofrimento, e Deus atuando para preservar a sua igreja, e alguém dizer assim: a igreja não é importante, né? Então, esse é um equívoco enorme. A igreja tem a função de que é, é, é é a brasa que se mantém em chama, que se mantém quente quando está no meio das outras brasas, né? A Uhum. igreja tem essa função de comunidade, de família da fé. A igreja nos ajuda na unidade doutrinária, no conhecimento da Bíblia, no alimento espiritual e, acima de tudo isso, né? A igreja é o meio, é a organização definida por Deus para o cumprimento da missão, né? A igreja pertence a uma missão, né? Não é a igreja que tem uma missão, é a missão de Deus que tem uma igreja. Legal. Então, a participação, ser membro de uma igreja, é um privilégio, né? Mas é uma coisa, eu diria assim, ninguém pode achar que é autossuficiente a ponto de dizer: eu não preciso da igreja. Lembrar que igreja não é prédio, né? Igreja não é A prédio, igreja é gente, igreja não é né? prédio. A ideia de A igreja, igreja é família, né? a Aí ideia, vem a pergunta, né? Aquela perguntinha importante para a gente poder, nesse texto aqui, nesse contexto, aliás, a gente entender qual que é o significado da palavra igreja.
No Novo Testamento, a palavra igreja é usada basicamente com dois sentidos, né? O primeiro sentido é a igreja de Deus no sentido universal. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, que fazem parte desse corpo de Cristo, então todas essas pessoas formam a igreja, né? Na teologia, na eclesiologia, se usa a expressão a igreja invisível, né? Que não é uma igreja que está marcada por uma placa, por um nome de uma denominação. Deus tem os seus filhos sinceros, convertidos e salvos em todas as denominações cristãs, né? Essa é a igreja invisível. Agora, no Novo Testamento, a palavra igreja também é usada para designar uma igreja, uma congregação específica em um lugar, ou em uma cidade, em uma região, né? A igreja de Corinto, a igreja em Éfeso, e você vê as cartas de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses. Então a igreja, a palavra igreja tem esse Até no Novo sentido. Testamento aparece a igreja remanescente, né? A igreja, Definição, um a grupo de ideia pessoas, né? de igreja remanescente é no sentido escatológico, né? O povo de Deus que estará vivendo já na última fase da história do mundo, da história profética, né? Aguardando a volta de Cristo. É aquele restante que permaneceu fiel. Mas deixa eu ressaltar uma coisa importante aqui, Leônidas, que é, como eu ia falando, né? A questão da importância da igreja para a nossa vida, né? É um risco muito grande, né? Um crente, um cristão, dizer assim: eu não preciso de igreja, a minha salvação depende do meu relacionamento com Cristo. Repito, sua salvação, de fato, depende do seu relacionamento de fé com Cristo. Mas a igreja é fundamental. Reunir-se com a igreja. A adoração em família, a adoração em comunidade é um princípio bíblico, né? A adoração não é uma prática individual apenas. A adoração na Bíblia é principalmente uma atividade coletiva. E isso se faz onde? Quando você reúne a congregação, quando você reúne aqueles que vão adorar a Deus. Então, essa participação, né, no dia do Senhor, estar presente à igreja, as reuniões de oração, isso é um princípio bíblico, não é uma opção, né? Eu vou para a igreja se eu quiser. E nós nascemos para conviver com as pessoas, Exatamente, não Deus, é? E trocar experiências, viver uma experiência em é, comunhão com Deus, mas em comunhão também com os crentes, em comunhão com a família, isso é né? fundamental, isso é fundamental. Então, por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque nesse período pós-pandemia, né, o que aconteceu? Nós tivemos aí um período de 1 ano, 2 anos, tendo muito uma igreja virtual, né? Então todo mundo se equipou bem, todo mundo tem uma boa Smart TV em casa, todo mundo tem os seus equipamentos que acessam facilmente a internet, as igrejas se equiparam para fazerem as transmissões dos cultos com boa qualidade. Então muita gente se acomodou, né, de Não, porque a pergunta é assim, ó, participar dos cultos da igreja em casa. antes da pandemia já tinha essa pergunta, depois da pandemia muita gente fez essa mesma pergunta, qual foi? Eu posso ser salvo sem frequentar a igreja? Essa é uma pergunta clássica, né? Eu indiretamente eu respondi aqui, né? A sua salvação não depende da igreja, Exatamente. não é a igreja que Mas vai levar a salvação a você. Mas é a mesma coisa de dizer assim, uma pessoa enferma pode ser curada sem ir ao hospital? Pode, mas talvez não, né? A necessidade de buscar ajuda, de receber, enfim, a medicação, de ser bem alimentado, e isso acontece na igreja. Então, eu faria aqui um apelo, né, a você que se desacostumou a comparecer às reuniões da igreja, você precisa disso. Não pense que a sua vida cristã é tão autossuficiente a ponto de você prescindir das reuniões da igreja. E outra coisa, a adoração na Bíblia é um elemento coletivo, né? Então, você em casa, você não está adorando, você está assistindo a um culto à distância, né? O elemento adoração é fundamental para a a vida cristã. participação do crente. Participação, tá lá, louvar junto, né? Fazer o momento de oferta, de tudo isso, são atos de adoração coletiva. Então, isso é imprescindível E a para o igreja, cristão. ela tem a sua base na família, né? E a família tem a sua base na origem divina. Então, Deus criou o ser humano não para viver sozinho, né? Claro, Viver em comunidade. E se eu posso viver em comunidade, por que que eu não vou viver numa comunidade cristã, né? Melhor do que viver numa comunidade é viver numa comunidade que crê em Deus, crê em Jesus e vive a mesma fé, a mesma esperança. Isso é a base, né, da igreja, como a base da família também. Ninguém vive sozinho, sem dúvida nenhuma. né? Falando da igreja do Deus vivo, qualquer pessoa deste planeta Terra pode ser membro da igreja, participar como membro da igreja? Qualquer pessoa que receba a mensagem do Evangelho, entenda quem é a pessoa de Jesus Cristo e o aceite como seu Salvador,
essa pessoa está apta a ser membro da igreja. Então, uma coisa muito importante, né? Eu vou ler aqui um texto do manual, né? Uhum. Tampouco deve haver entre os seguidores de Cristo qualquer preferência de classe social ou nacionalidade, ou raça, ou cor. Então, não existe nenhum tipo de seleção que não seja o elemento fé e aceitação de Jesus Cristo. Então, a igreja precisa estar aberta a todas as pessoas. A Bíblia, Quando eu fiz essa pergunta, pastor Ranieri, é sobre a igreja adventista, né? sim, Porque nós somos adventistas do sétimo dia, mas qualquer outra pessoa de uma outra religião, de outra denominação, de outro segmento social, de classe social, ele pode participar como membro dessa igreja adventista do sétimo dia? eu complemento a minha resposta com o texto de Gálatas, né? Está aqui no Manual da Igreja, página 22. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja é aberta para qualquer pessoa, de qualquer origem e com qualquer história. A gente não analisa currículo para ser membro da No igreja. passado, Não analisa, a gente analisa somente uma coisa: se essa pessoa entendeu o que é a palavra de Deus, entendeu a base doutrinária ensinada pela igreja e se ela está tendo realmente uma experiência autêntica com Jesus. porque alguns Se isso cristãos, for uma experiência, ela é muito bem-vinda à igreja. porque alguns cristãos e até cristãos adventistas do sétimo dia têm alguns certos, querendo ou não, tem um preconceito, uma restrição, uma dificuldade de aceitar, né, algumas pessoas de algum segmento da sociedade, né? Tipo assim, o camarada matou, estuprou, foi um bandido condenado, tá preso na cadeia, né? Mas mesmo um bandido, o pior bandido da minha cidade, se ele se converte, eu não vou considerar o passado, eu vou considerar o momento presente. Então eu posso A aceitar uma igreja, pessoa é, dessa. a igreja não tem nenhuma iniciativa e nenhum mecanismo para livrar as pessoas das consequências dos seus erros. Então, a igreja não vai entrar em defesa judicial, não vai proteger qualquer tipo de criminoso, nada disso. Isso não é assunto da igreja. Agora, eu repito, uma pessoa quando vem para a igreja e tem uma experiência com Cristo, O passado dela. e nós não lemos o currículo Tem dela. até pastor adventista que já foi bandido, né? Tem, tem. Que Então, hoje se nós não lemos converteu, o se tornou currículo dela. cristão, batizado. O manual da igreja faz uma advertência, isso aqui está em outro capítulo, a gente vai chegar lá no nosso curso aqui quando formos abordar isso. No caso de pessoas que têm um histórico de abuso contra crianças ou pessoas Vulneráveis. É. vulneráveis, então a igreja tem o cuidado, né, de recebê-las como membro. Se a pessoa revela que está convertida, está com a vida transformada, ela é recebida como membro, mas a igreja vai ter o Com cuidado cuidado de especial, não colocar essas pessoas para atuarem em cargos na igreja que lidem com pessoas vulneráveis, com crianças ou pessoas que vulneráveis. deixa Então, ele. é um cuidado que a igreja vai ter, entendeu? Ok. Mas a igreja não vai estabelecer um bloqueio, uma restrição para que ela se torne membro da igreja. Agora, qual o risco em permitir que os princípios do mundo passem a prevalecer sobre a igreja? Porque nós somos uma igreja, e uma igreja feita de gente. Gente que vive numa comunidade, numa sociedade, seja brasileira, seja europeia, africana, não é? E cada região do mundo tem algumas questões que não são baseadas na Bíblia, né? Algumas questões que não são condizentes com a verdade bíblica. Qual que é o risco em permitir que princípios que regem o mundo, né, que não crê na Bíblia, eles influenciar ou prevalecer sobre a igreja? Existe essa questão ou não? Sim, absolutamente. Isso está no Manual da Igreja, né? Está aqui na página 23, né? Diz assim o texto: se em desafio às disposições divinas for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais enganador que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá registrada nos livros do céu uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. Então, a igreja ela deve ser guiada por princípios distintos dos princípios com influência do pecado, né? Então, o que significa isso? Então, você citou aí, por exemplo,
as diversidades ou a diversidade que existe na igreja Práticas por questões impróprias, culturais. práticas Não, bíblicas, eu vou falar primeiro das distinções da as diversidade, culturas. questões culturais. Então você vai para uma região que o tipo de música é de um jeito, você vai para outra região, o tipo de música é de outro jeito, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar. Algumas igrejas são mais abertas para algumas práticas, para algumas questões de vestuário, de música, outras são mais fechadas. Ou seja, existe uma área de diversidade que não tem a ver com certo e errado, né? Tem a ver com uma área de diversidade, né? E isso é bíblico, né? O apóstolo Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. É claro que ele não está falando de pecado e não pecado. O pecado não é lícito nunca, mas ele está se referindo a essa área em que há diversidade cultural, né? Então todas as coisas são lícitas, existe liberdade aqui, mas nem todas convêm, porque alguma prática que eu possa ter que está de acordo com a minha compreensão, com a minha cultura, não tem a ver com pecado, mas isso pode agredir a consciência do outro, então aí já não convém. Agora, saindo dessa área, né, de diversidade natural, que não tem a ver com certo e errado, pode haver práticas e costumes e ações da igreja que sim estejam contaminadas com coisas pecaminosas. Então, por exemplo, vamos falar aqui de um administrador da igreja que vai fazer negócios, que vai construir prédios para a instituição, que vai fazer compras grandes. Será que vale a pena você fazer uma boa negociação em favor da igreja, sonegando o imposto, ou com uma nota fiscal que não reflete exatamente a realidade, com a bela desculpa de dizer assim: não, mas eu estou economizando dinheiro da igreja, não é para benefício social. O manual está dizendo o seguinte: como é que diz aqui? Por mais enganador que seja o pretexto apresentado. Então, não existe pretexto, por mais aparentemente favorável à igreja, que justifique qualquer ação, qualquer negócio, qualquer empreendimento, qualquer decisão que esteja contaminado com a desonestidade, com a falsidade, com a fraude. Esses são os princípios adotados por pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho. Então a igreja nunca deve adotar isso, né? E a mesma coisa na vida da igreja local, né? Vamos usar a música usada pelo mundo. Veja bem, existe uma área de diversidade, de gosto musical, isso cabe na igreja, mas existe um limite para isso, né? De você adotar realmente práticas do mundo simplesmente para, quem sabe, alcançar mais pessoas. A gente não pode permitir que o mundo entre na igreja. Quando a gente fala das práticas do mundo influenciando a vida da igreja, a gente está falando de uma igreja do Deus vivo, que é baseado no manual da igreja, mas que esse manual reflete o Espírito de Profecia e reflete a própria palavra de Deus. Exatamente. Ok? Encerramos aqui o capítulo número 2 sobre a igreja do Deus vivo. E eu convido você a participar conosco do próximo capítulo aqui, juntamente com o pastor Ranieri Salles. Muito obrigado.